paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. No capítulo 4 de Esdras, detalha a oposição enfrentada pelos judeus, que retornaram do exílio ao tentar reconstruir o templo em Jerusalém. Este capítulo é crucial para entender os desafios e atrasos que o povo de Deus enfrentou. Ele abrange um período significativo, mostrando como a resistência de povos vizinhos e funcionários persas conseguiu paralisar a obra por muitos anos, culminando na interrupção total da reconstrução do templo até os dias de Dário, e depois na interrupção dos trabalhos de reconstrução da cidade de Jerusalém até os dias de Artaxerxes. Vamos à leitura. Livro de Esdras, capítulo 4. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os filhos do cativeiro estavam construindo o templo ao Senhor, o Deus de Israel, vieram procurar Zorobabel e os chefes de família e disseram-lhes: Deixai-nos construir convosco, porque como vós honramos também o vosso Deus, e lhe ofertamos sacrifício desde o tempo de Assaradom, rei da Assíria, que nos transportou para aqui. Mas Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias de Israel responderam-lhes: Não é conveniente que nós e vós construamos em conjunto a morada de nosso Deus. Nós a construiremos sozinhos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Sírio, rei da Pérsia. Disso resultou que os homens daquele lugar intimidavam os trabalhadores do povo de Judá e os inquietavam enquanto trabalhavam. Assalariaram contra eles alguns conselheiros para frustrar sua obra. Isso durou toda a vida de Ciro, rei da Pérsia, até a de Dário, rei da Pérsia. Sob o reinado de Assuero, Xerxes, nos primórdios de seu governo, escreveram uma carta de acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Depois, no tempo de Artaxerxes, Bacilão, Mitrídates, Tabeel e seus colegas escreveram ao mesmo Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em caracteres aramaicos e depois traduzida. Reum, governador, e o secretário Sansai escreveram a Artaxerxes a respeito de Jerusalém, uma carta que continha o seguinte: Reum, governador, Sansai, secretário e seus colegas de Din, de Afassataque, de Terfal, de Afarsa, de Ercua, de Babilônia, de Susa, de Dea, de Ela, e o restante dos povos que o grande e ilustre Asnafá trouxe e instalou na localidade de Samaria e em outros lugares de além do rio, etc. Eis a cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes, teus servos, os povos da outra margem do rio. Saiba o rei que os judeus que partiram de tua terra para vir ao nosso meio a Jerusalém reconstroem esta cidade, maldosa e rebelde, levantando os muros e restaurando-lhe os fundamentos. Saiba também o rei que, se esta cidade for reconstruída e seus muros levantados, seus habitantes não mais pagarão impostos, nem tributos, nem rendas, o que ocasionará prejuízos ao rei. Nós outros, porém, tendo em vista o sal de teu palácio, que comemos e não achando conveniente ver menosprezado o rei, transmitimos a ti estas informações, para que mandes consultar os livros de registro de teus pais. Aí verás como esta cidade é uma localidade rebelde, funesta aos reis e às províncias, e como já nos antigos tempos se tem nela incitado rebeliões. É por isso que ela foi destruída. Nós fazemos chegar ao conhecimento do rei que, se esta cidade for reconstruída e seus muros levantados, não poderás mais conservar tuas posses do lado de lá do rio. Eis a resposta que o rei enviou ao governador Reum, ao secretário Sansai e aos seus colegas, habitantes da Samaria e de outros lugares da outra margem do rio. Saudações. Comunico que a carta que nos enviaste foi totalmente lida diante de mim.
Por minha ordem, foram feitas investigações e ficou averiguado que desde os tempos mais antigos, aquela cidade sublevou-se contra os reis e que ali se fomentaram intrigas e revoltas. Houve em Jerusalém reis poderosos, dominaram toda a terra da outra margem do rio, pagavam-lhe impostos, tributos e rendas. Consequentemente, ordenai que cesse os trabalhos dessa gente, a fim de que não se reconstrua tal cidade, até que eu dê ordens em contrário. Guardai-vos de toda negligência no cumprimento dessa ordem, para que não aumente o prejuízo causado aos reis. Logo que a carta do rei Atarxerxes foi lida na presença de Reum de Sansai, o secretário, e de seus colegas, foram com toda a pressa a Jerusalém, junto aos judeus, e os obrigaram, empregando a força e a violência, a cessar os trabalhos. A restauração da casa de Deus em Jerusalém foi, pois, interrompida até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. No capítulo 5 de Esdras, descreve o reinício da construção do Templo de Jerusalém, após um período de paralisação que durou cerca de 18 anos. Este reinício é catalisado pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, que encoraja o povo a retomar a obra. O capítulo também narra a nova oposição dos oficiais persas, que questionam a autoridade dos judeus para construir, mas a resposta dos líderes judeus e o apoio final de Dário garantem a continuidade da obra. Esdras, capítulo 5. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ado, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava com eles. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, retomaram a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém, com a ajuda e assistência dos profetas de Deus. Ao mesmo tempo, Tatanai governou do lado oposto ao rio. Setar-Buzanai e seus colegas vieram procurá-lo e falaram-lhe assim: quem vos deu autorização para reconstruir o templo e levantar suas paredes? E acrescentaram: quais são os nomes dos homens que trabalham nesse edifício? Mas Deus tinha os olhos voltados para os anciões dos judeus, e ninguém os obrigou a interromper os trabalhos, até que chegasse o relatório a Dário, a fim de que este respondesse por escrito sobre o assunto. Cópia da carta que enviara ao rei Dário, o governador Tatanai, da outra margem do rio, bem como Setar-Buzanai e seus colegas de Atarzaque, que também moravam na outra margem do rio, enviaram-lhe um relatório, no qual se lia o seguinte: ao rei Dário, prosperidade perfeita. Saiba o rei que fomos à província de Judá, a casa do grande Deus. Está ela sendo reconstruída com pedras enormes e o madeiramento está já colocado nas paredes. Esse trabalho está sendo executado com cuidado e progride nas suas mãos. Por isso interrogamos os anciãos: quem vos deu autorização para reconstruir esse templo e levantar esses muros? Perguntamo-lhes também os seus nomes para consigná-los aqui e fazê-los conhecidos de ti, pelo menos os que estão à testa deles. Responderam: somos servos de Deus do céu e da terra. Estamos reconstruindo o templo que há muitos anos fora construído e rematado por um grande rei de Israel. Mas nossos pais caíram na ira do Deus do céu, o qual os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu. Este destruiu o templo e transportou o povo cativo para a Babilônia. Entretanto, no 1º ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro ordenou a reconstrução dessa casa de Deus. E o próprio rei Ciro retirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomara do santuário de Jerusalém e transferira para o templo da Babilônia. Foram entregues a um homem chamado Sassabassá, que foi nomeado governador, e disse-lhe: toma esses utensílios, leva-os para o templo de Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída sobre os seus alicerces. Foi então que aquele Sassabassá veio para aqui e colocou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém, depois do que até o presente temos prosseguido a construção, mas não está ainda terminada. Portanto, se o rei acha conveniente que sejam feitas investigações nos arquivos do rei em Babilônia, para ver se é verdade que foi ordenada pelo rei Ciro a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém, que o faça, e em seguida queira o rei transmitir-nos a sua decisão a esse respeito.
Nesse trecho do capítulo 6 de Esdras, narra a crucial resposta do rei Dário à carta de Tatenai. Após uma busca nos arquivos reais, o decreto original de Ciro é encontrado, confirmando a autoridade dos judeus para reconstruir o templo. Dário não só ratifica o decreto, mas também ordena que a obra prossiga sem impedimentos e que os custos sejam financiados pela tesouraria real, além de impor severas penalidades a quem ousar se opor. Isso garante a proteção divina e imperial para a continuação da construção. Esdras, capítulo 6, dos versículos 1 ao 12. Foi então que o rei Dário emitiu um decreto ordenando que se fizessem verificações em Babilônia, na casa dos arquivos, onde os tesouros estavam depositados, e encontrou-se em Ecbatana, cidade fortificada, situada na província da Média, um rolo no qual se lia o seguinte texto: No primeiro ano de seu reinado, Ciro deu esta ordem, com relação à casa de Deus que está situada em Jerusalém. Este templo deve ser reconstruído, para servir de local onde se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos devem ser restaurados. Sua altura será de 60 côvados. Terá 3 carreiras de pedra talhada e uma de madeira. A despesa será paga pela casa do rei. Outrosim, devolveremos os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém e transportado para a Babilônia. Serão repostos no templo de Jerusalém, no mesmo lugar em que estavam, e nós os depositaremos na casa de Deus. Agora, pois, Tatanai, governador de além do rio, Setar-Buzanai e vossos colegas de Arfasaque, que estáis além do rio, afastai-vos. Deixai continuar os trabalhos da casa de Deus, que o governador dos judeus e seus anciãos a reconstruam no seu lugar. Também ordeno como é que se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus, tendo em vista a reconstrução da mencionada casa de Deus, das receitas reais provenientes dos impostos de além-rio. A despesa será fielmente paga a esses homens, a fim de que a obra não sofra interrupção. Tudo aquilo que for necessário para os holocaustos do Deus do céu, novilhos, carneiros e cordeiros, trigo, sal, óleo e vinho, tudo lhe deve ser fornecido cada dia, sem falta, segundo a ordem dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que possam fazer oferta de sacrifícios de bom odor ao Deus do céu, e que rezem pela vida do rei e de seus filhos. Eis o que ordeno além disso: se alguém modificar no que quer que seja esse edito, arranque-se uma estaca de sua casa, levante-se a mesma e seja pregado nela, onde ficará pendente, e por seu crime sua casa seja transformada num montão de lixo. O Deus se fez habitar ali o seu nome. Destrua todo rei, todo o povo que ousar fazer qualquer coisa para mudar esse decreto e destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei esta ordem, seja ela prontamente executada. No capítulo 20 de Atos, marca o fim da terceira viagem missionária de Paulo, e é um capítulo carregado de emoção, advertências e profunda dedicação apostólica. Após o tumulto em Éfeso, Paulo empreende uma longa jornada, passando pela Macedônia e Grécia. O ponto alto do capítulo é seu comovente discurso de despedida aos presbíteros de Éfeso, em Mileto, onde ele oferece um balanço de seu ministério, adverte sobre perigos futuros e exorta os líderes a cuidarem do rebanho de Deus. Este discurso serve como um testamento de sua paixão pelo Evangelho e um modelo de liderança pastoral. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Depois que cessou o tumulto, Paulo convocou os discípulos, fez-lhe uma exortação, despediu-se e pôs-se a caminho para ir à Macedônia. Percorreu aquela região, exortou os discípulos com muitas palavras e chegou à Grécia, onde se deteve por 3 meses. Como os judeus lhe armassem ciladas no momento em que ia embarcar para a Síria, tomou a resolução de voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, e os tessalonicenses Aristarco e segundo Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes foram na frente e esperaram-no em Troade. Nós outros, só depois da festa de Páscoa, é que navegamos em Filipos. E 5 dias depois fomos ter com eles em Troade, onde ficamos uma semana.
No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no quarto, onde nos achávamos reunidos. Acontece que um moço chamado Eutico, que estava sentado numa janela, foi tomado de profundo sono, enquanto Paulo ia prolongando seu discurso. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-o nos braços e disse: Não vos perturbeis, porque sua alma está nele. Então subiu, partiu o pão, comeu e falou-lhes largamente até o romper do dia. Depois partiu. Quanto ao moço, levaram-no dali vivo, cheio de consolação. Nós nos tínhamos adiantado e navegado para Assos, para ali recebermos Paulo. Ele mesmo assim o havia disposto, preferindo fazer a viagem a pé. Reuniu-se a nós em Assos e nós o tomamos a bordo e fomos a Mitilene. Continuando dali, sempre por mar, chegamos no dia seguinte defronte de Quios. No outro dia chegamos a Samos e um dia depois estávamos em Mileto. Paulo havia determinado não ir a Éfeso para não se demorar na Ásia, pois se atravessava para celebrar, se possível em Jerusalém, o dia de Pentecostes. Mas de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Quando chegaram, estando todos reunidos, disse-lhes: Vós sabeis de que modo sempre me tenho comportado para convosco, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vós sabeis como não tenho negligenciado, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil. Preguei e vos instruí publicamente, e dentro de vossas casas. Preguei aos judeus e aos gentios a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém, ignorando a sorte que ali me espera. Só sei que de cidade em cidade, o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Mas nada disso temo, nem faço caso da minha vida, contanto que termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho ao Evangelho da graça de Deus. Sei agora que não tornareis a ver a minha face, todos vós, por entre os quais andei pregando o reino de Deus. Portanto, hoje eu protesto diante de vós, que sou inocente do sangue de todos, porque nada omiti do anúncio que vos fiz dos desígnios de Deus. Cuidai de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com intento de arrebatarem após si os discípulos. Vigiai. Lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora eu vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar herança com os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis, estas mãos proveram as minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo vos tenho mostrado que, assim trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: é maior felicidade dar que receber. A essas palavras ele se pôs de joelhos a orar. Derramaram-se em lágrimas e lançaram-se ao pescoço de Paulo para abraçá-lo. Aflitos, sobretudo pela palavra que tinha dito: já não vereis a minha face. Em seguida, acompanharam-no até o navio. Esse trecho do Salmo 71 continua a descrição do reinado ideal do Messias, expandindo-se sobre a natureza benéfica, a longevidade e a extensão universal de seu domínio. Os versículos prevêem uma era de grande prosperidade e paz, onde a justiça florescerá perpetuamente, e o rei governará sobre todas as nações, recebendo homenagem e serviço de reis de terras distantes. Salmo 71, dos versículos 6 ao 11. Descerá como a chuva sobre a relva, como os aguaceiros que embebem a terra. Florescerá em seus dias a justiça e a abundância da paz até que cesse a lua de brilhar. Ele dominará de um ao outro mar, desde o grande rio até os confins da terra.
Diante dele se prosternarão seus inimigos, e seus adversários lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas lhe trarão presente. Os reis da Arábia e de Sabá lhe oferecerão seus dons. Todos os reis hão de adorá-lo, hão de servi-lo todas as nações. Esse trecho final do capítulo 11 do Livro da Sabedoria conclui a reflexão sobre a justiça divina, manifesta nas pragas do Egito, enfatizando a infinita misericórdia e paciência de Deus. O autor explica que Deus não age com todo o seu poder destrutivo, mas com compaixão e tolerância, porque Ele ama todas as suas criaturas e não deseja a morte do pecador. A razão para os castigos graduais e limitados é, portanto, a esperança de arrependimento e a prova de que a vida vem de Deus. Livro da Sabedoria, capítulo 11, dos versículos 23 ao 26. Tendes compaixão de todos, porque vós podeis tudo, e para que se arrependam, fechai os olhos aos pecados dos homens, porque amais tudo que existe, e não odiais nada do que fizeste. Porquanto, se odiasses, não o terias feito de modo algum. Como poderia subsistir qualquer coisa, se não o tivesses querido, e conservar a existência, se por vós não tivesse sido chamada? Mas poupais todos os seres, porque todos são vossos, ó Senhor, que amais a vida. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.